pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Nós estamos aqui para mais um vídeo no canal e esse é um vídeo do quadro Filosofando com a Bíblia, onde nós discutimos questões filosóficas baseadas na Bíblia. Hoje nós vamos discutir sobre o contentamento. Afinal, é possível estar contente nos dias de hoje? É possível ter o contentamento na nossa vida nesses dias tão difíceis? Será que é possível encontrar o verdadeiro contentamento? E na verdade, o que é o verdadeiro contentamento? Tudo isso nós vamos ver nesse vídeo de hoje. Nós vivemos correndo atrás do contentamento, mas muitas vezes nós nem sabemos o que é realmente o contentamento, ou a gente baseia o nosso contentamento no lugar e nas coisas erradas. Quando nós vamos ao dicionário, nós pesquisamos o que é o contentamento e descobrimos o seguinte, que é a sensação de estar satisfeito e feliz. Ou seja, é a sensação de estar satisfeito lá com aquele momento, daquele jeito. A respeito disso, eu quero analisar com vocês o seguinte. Muitas vezes a gente acha que para estarmos contentes, a gente precisa ter muitos bens materiais. Aí vem a ideia do consumismo, de querer comprar além do que se pode, além do que se deve, além do que se precisa. E quando nós baseamos o nosso contentamento em bens materiais, em riquezas, nós afundamos em outros problemas e eu quero mostrar para vocês uma pesquisa que comprova exatamente isso. Em 2004, a Organização Mundial da Saúde, em parceria com a Escola de Medicina da Universidade de Harvard, realizou, uma pesquisa em 14 países sobre os principais transtornos depressivos. E o que choca e abala a nossa consciência é que os Estados Unidos, um dos lugares mais ricos, mais prósperos do planeta, estava no topo da lista dos transtornos depressivos, com 9,6% da população afligidos por transtornos bipolares. Com isso, nós percebemos o seguinte: o verdadeiro contentamento não está nas posses, na riqueza, nos bens materiais. Os Estados Unidos, um dos países mais ricos e prósperos do planeta, é o país com mais transtornos depressivos. E aí essa pesquisa apontou que a Nigéria, um país mais pobre, estava na lista com 0,8% de taxa de transtornos depressivos. Ou seja, esse é um país que não tem tanta riqueza, que não é tão próspero, mas que também não tem tantos transtornos depressivos assim como os Estados Unidos. Com isso, nós percebemos que riqueza, bens materiais, consumismo não é sinal de contentamento, não é sinal de pessoas que estão verdadeiramente contentes com a sua vida. E sabe, isso é bíblico. Estar contente é estar feliz, é estar satisfeito com a sua vida, com o que você tem, do jeito que você é, do jeito que as coisas estão. Quando a gente baseia o nosso contentamento em qualquer outra coisa que não seja Cristo, nós colocamos a nossa satisfação, as nossas expectativas em coisas que não nos trarão contentamento verdadeiro, que é o que a gente tanto busca e corre atrás. E Paulo nos ensina bastante sobre contentamento. Eu acho tão lindo a forma que ele aborda o modo de estar contente com a sua vida. E eu vou compartilhar aqui com vocês alguns versículos que mostram isso. Filipenses, no capítulo 4, nos versículos 11 e 12, diz assim: Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito ou contente com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito.
Aqui nós vemos a satisfação ou o contentamento de Paulo em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância. E esse é um grande exemplo para nós. Nós devemos estar contentes, felizes, satisfeitos em toda e qualquer situação da nossa vida. Seja com pouco, seja com muito, assim como Paulo afirma aqui. E sabe, a principal forma de estar contente, de encontrar o verdadeiro contentamento na nossa vida, é confiar e se apegar às promessas maravilhosas do nosso Deus a nós. E tem uma história de Hudson Taylor, o fundador da missão do interior da China, que ele estava enfrentando uma crise financeira no ministério missionário dele. E aí o que ele fez? Ele foi para o seu escritório, orou, leu a Bíblia e consultou lá as finanças para ver se a situação tinha mudado. E aí não tinha mudado. O que ele fez? Ele voltou a orar, ler a Bíblia e consultar as finanças. E até aí nada havia mudado. Então ele decidiu sair do seu escritório e a sua esposa virou para ele e disse assim: e aí? O que a gente vai fazer, né? Estamos em uma crise, o que vamos fazer? E ele respondeu assim: nós temos 27 centavos na nossa conta, mas todas as promessas de Deus. O que mais nós precisamos? Aqui nós vemos um sinal claro de contentamento. Eles estavam em crise financeira, mas eles se apegaram às promessas de Deus e isso bastava. E sobre isso, eu gostaria de ler uma frase dita por Filipe que nos remete ao verdadeiro contentamento. Aqui em João, no capítulo 14, no versículo 8, diz assim: Filipe disse: Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Em algumas versões traz assim: e isso nos basta. Então, com isso, nós percebemos o quê? Que a nossa satisfação, o nosso contentamento é buscar a Deus, encontrar a Deus e experimentar a Deus. O verdadeiro contentamento não está em riquezas, em posses, em bens materiais, em pessoas. O verdadeiro contentamento está em Deus. E ter a Deus, isso nos basta para estarmos verdadeiramente contentes. Sobre isso, para finalizar, eu queria ler uma história com vocês que eu acho impressionante e fundamental para nós encerrarmos esse assunto do contentamento em qualquer situação. Diz assim que o pregador e teólogo alemão John Toller um dia encontrou um mendigo. E aí ele falou assim para ele: Deus lhe deu um bom dia, meu amigo. E aí o mendigo respondeu assim para ele: graças a Deus eu nunca tive um dia ruim. E aí Toller falou assim: então Deus lhe deu uma vida feliz, meu amigo. E aí o mendigo respondeu assim para ele: eu agradeço a Deus por nunca ter sido infeliz. E aí Toller olhou para ele assim espantado: como que um mendigo tá me falando isso? E disse assim para ele: o que você quer dizer com isso? E aí o mendigo olhou bem no fundo dos olhos dele e falou assim para ele: bem, quando o tempo está bom, eu agradeço a Deus. Quando chove, agradeço a Deus. Quando tenho bastante, agradeço a Deus. Quando estou com fome, agradeço a Deus. E como a minha vontade é a vontade de Deus, tudo que agrada a Ele, agrada a mim. Assim, por que eu teria uma vida infeliz quando não tenho? Toller olhou para aquele homem espantado ainda, né? Como que o mendigo tá falando isso para mim? E falou assim: quem é você? E aí o mendigo olhou para ele e falou assim: eu sou um rei. E Toller falou assim: como assim? De que reino? Em que lugar? E aí ele respondeu bem baixinho assim para ele: no meu coração. E sabe, aqui nós vemos uma impressionante e fascinante lição sobre o contentamento. Ele era um mendigo, ele não tinha um teto sobre a sua cabeça, ele não tinha uma cama quentinha e aconchegante para se deitar todos os dias.
ele não tinha alimento todos os dias. Sabe, ele não tinha nada do que nós temos e para nós é uma rotina, algo assim básico. Mas mesmo assim, ele era verdadeiramente contente, porque ele tinha a Deus. E ele agradecia a Deus por ter a Ele, porque era isso que importava. O verdadeiro contentamento está em ter e encontrar o Senhor do contentamento, Deus. E quando nós temos a Deus e confiamos nas promessas dele, pode vir o que vier. Nós estaremos em paz e contentes porque Ele está conosco. E se nós temos a Ele, nós temos tudo, ainda que não tenhamos nada. Esse é o verdadeiro contentamento. Eu espero que essa mensagem, esse vídeo, essa reflexão tenha tocado e falado ao seu coração, assim como falou ao meu. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal.